Boa noite, pessoal, tudo bem? Alegria estarmos aqui mais uma vez pela Casa Fraterna Novo Caminho, dando continuidade a esse nosso estudo, essa nossa live, né? Que nos propusemos aí a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, vamos lá. Estamos no capítulo 18, esperando o pessoal entrar aqui. Cris, boa noite. Olá. Silvia, boa noite também. Cenando, tô cenando. Edna, boa noite. O ação tá entrando aí. Vamos lá. Ui, só aguardar. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo certinho? Olha lá, a Tizildinha entrou. A Ana Ai, Valim. Muito bem, boa noite também. Show, show boa de noite a bola. todos. Aguinha do lado? Sim. E é isso aí, vamos aguardando, né? O pessoal tá entrando aí devagarzinho. Muito que bem. Estamos no capítulo 18. Muito bem. Capítulo 18, as instruções dos espíritos. Dar-se-á aquele que Isso. tem? O que tem se lhe dará. 13, né? Tem 13, olha, deixa eu escrever aqui, né? Uhum. Estou escrevendo. Espiritismo, capítulo 18. Boa Vamos lá. noite, Cláudio, Marcelo, Glau Alves, Michele. Que é Boa noite a todos. 13 a 15, ó. Ousadia e alegria. 13 a 15. Vamos lá. Pessoal, enquanto a gente está começando, quem esqueceu de colocar o copo de água ao lado, dá tempo de buscar, viu? E também de convidar os amigos através desse aviãozinho aí, ó, que tem aí no cantinho, do ladinho do Isso. comentário. Dá para enviar para os Exatamente. amigos, convidar a todos para estar aqui conosco também. 13 a 15. Isso mesmo. Vamos ver se está tudo certo aqui. Capítulo 18, tem 13 a 15. Fechou. Ao que tem, se lhe dará. Ok. Vamos fixar o comentário aqui. E vamos lá. Vamos começar? Bora. 10 e 5. Já está na hora. Então vamos lá. Seus discípulos se aproximando lhe disseram: Por que lhes falais por parábolas? E, lhes respondendo, disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 8, do versículo 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco, da mesma medida da qual vos servirdes, para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem. E para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos.
Olha só. 10 segundos aqui de pausa. Começa assim. Também lhe dizia, atendei ao que ides agora ouvir. Ou seja, presta atenção no que eu vou falar. Já pensou? Jesus falando isso? Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Já pensou Jesus falando isso, gente? Você desliga de tudo. Né? Enfim, depois a gente comenta mais. Do tipo assim, ele falava, tudo que ele falava era importante, mas na hora que ele frisou, né? Caramba! Vamos lá, só uma pausa mesmo. Dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo que havia recebido pouco. Ele mesmo que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá com os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade.
Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Já é longuinha a lição, né? É. Bom, retomando lá no começo, né? Retomando lá no começo. Ele fala, não é a primeira vez que a gente vai comentar sobre isso, né? Como um bom professor, né? Como um bom mestre, repete algumas lições, né? Tem algumas frases que ele fala que são repetitivas. Pranto e ranger de dentes, né? Essa aqui é outra, né? Ele fala assim que, ó, ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É a segunda vez já. É a segunda passagem que ele fala isso. A outra, para refrescar a memória, nossa memória, foi no capítulo... Qual que é o capítulo? 16, exatamente, na parábola dos talentos. Me fugiu aqui o número do capítulo. Era o 16 mesmo. Que é servir a Deus e a Mamon. E a parábola é a parábola dos talentos. Ele fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. No final, lá para o servo, né? Que aquele que não falou, né? Que enterrou o talento, ele fala, não, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10 talentos. Olha só, né? Lembra dessa contradição, desse paradoxo? Né? Você tirou do cara, o cara só tinha um, enterrou, não perdeu nada, devolveu exatamente a mesma coisa e levou ferro, levou fumo no final. Porque ele fala, não, tira dele e dá para o que tem 10. Né? O que tem 10. Porque, de novo, a todo que tem, dar-se-lhe-á. E terá em abundância. Mesma coisa. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. A tradução que está assim. Né? E aí vem, e ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. São coisas assim. Ele falou mais de uma vez sobre isso. Né? Então, parábola dos talentos, a mesmíssima coisa. Né? Mesmíssima coisa. Muito interessante, muito interessante. A gente cai numa de querer olhar isso e não entender nada, porque quer olhar literalmente, né? Que é extraída o espírito da lei, mas só com a literalidade. É impossível. Impossível, mais uma vez, né? Texto bíblico não dá para ler na literalidade. Não dá, simplesmente. Não dá. Vai distorcer tudo. Tudo. Dá uma ideia de um Deus vingativo aqui, se a gente for embarcar nessa, não, o que tem vai dar mais ainda, né? O de cima sobe, o de baixo desce, mais ou menos assim. A música. Né? O que é isso? O cara já tem muito, vai ser mais ainda? Né? Só porque já tem muito vai ganhar mais? Igual ele falou na parábola dos talentos, não, dá o que tem 10 lá. Só porque ele tem muito? Ele vai ganhar mais um? Né? E aqui, o que tem menos vai tirar, vai ficar sem nada? Ele é o que tem menos? Que coisa injusta é essa? Né? Olha o engano que seria interpretado dessa maneira. Olha o engano. Lição do Mestre Jesus lida dessa maneira, né? É uma maneira rasa. Rasa. Mas, pois bem, lá no começo, né, ele fala, chegam os discípulos e eles perguntaram para ele, por que essa metodologia? A Silvia lembrou da música. Exatamente, essa música aí mesmo. Né? Por que essa metodologia? Eles perguntaram, por que você fala por parábola? Né? Que história é essa? Que coisa distinta. Que mania, e ele vai né? e fala. Oi? Que mania. Que mania é essa, gente? Falar por parábola, ficar contando historinha, né? Contando historinha, falando por parábola. E aí, muito sabiamente, né, em poucas palavras, explicou a coisa, né? Não, a vós, discípulos, né? A vós, que vos é dado saber os mistérios do reino dos céus. O que quer dizer? Vocês têm capacidade de entender já esse tipo de coisa. Eu posso falar um pouco diferente. Posso ser um pouco mais direto. Um pouco. Um pouco. Né? Ele está falando de coisa de 2000 anos. Não dá para falar tudo. Né? Que coisa. Senão ia sair igual o Apocalipse, né?
Apocalipse de João. Né? Figura, é só figura alegórica o tempo todo. As descrições lá, as descrições dele, nossa senhora, né? Mas imagina, como é que ele ia descrever se mostra, por exemplo, um avião lá? O cara está desdobrado, mostra um avião há 2000 anos. Ele vai descrever como um pássaro que não bate asa e sai voando. Algo no sentido, né? Então as descrições do Apocalipse são todas assim. Como que vai descrever uma coisa que você não sabe o que é? Você não tem a menor ideia, não tem nenhuma palavra para designar aquilo. A gente chama de avião hoje. Antes chamava o quê? Não chamava. Não tinha. Não tinha nome. Simples assim. Como é que vai descrever isso? Então o Apocalipse de João é recheado disso. Nos outros evangelhos também, assim, quando eles falam o anjo do céu veio avisar, não foi nada mais, nada menos do que a materialização de um espírito que veio avisar. Ou então alguém que era vidente, aí viu descendo e falou que é um anjo, porque, né? Já imagina que tinha uma asa. Já imagina outras coisas. Por aí vai, por aí vai. Então, falava, né? Para eles, na medida ali também do entendimento deles, e já considerando-os um pouco acima, né, da média. Falando, não, vou Zé dado saber os mistérios do reino de Deus. A eles não. A eles sim, porque os discípulos, eles foram escolhidos a dedo, né? Não foi assim aleatório. Eles já tinham essa missão. Eles foram preparados para essa encarnação, né, dessa forma. Para viver ao lado de Jesus e seguir os ensinamentos, depois seguir profetizando, né? Falando, contando sobre ele aos 4 cantos do planeta, se possível. Simples. Uma missão muito simples, muito tranquila. Tranquila. Muito tranquilo, né? A proposta do Cristo era a seguinte, ó, você vai para cá? Vim trazer a espada, para começar. Né? Não vim, né? Não foi a paz. É isso aí. É fazer cumprir a lei mesmo. É a espada. Não a paz. E aí, proposta ótima, né? Do sujeito. Ó, vocês vão se apanhar, vão se lascar. Mas a recompensa não vai estar aqui, não. A proposta foi essa. A mesma coisa aconteceu com Allan Kardec, né? O pessoal que gosta de você vai falar mal. Quem você acha que é seu amigo vai te virar as costas. Vai falar mal também de você. Etc. Seu círculo social vai mudar todo. Quem você acha que gosta, quem você gosta, realmente não vai existir mais. Vai a zero. Né? Então, diversão assim, vai ser zero. dolorida. Não vai ter muito descanso, etc, etc. Topa? Topa, vamos lá? Proposta desse tipo. Né? Foi desse tipo aí. E assim, né, sem garantia nenhuma, porque era do futuro, né? Mas será que, como diz o outro, né? A gente ia ficar duvidando, né? Oh, mas será que é? Eu tô aqui, eu já tô fazendo isso, mas será que vai ter esse futuro? Será que é no céu? Será que eu vou pro céu mesmo? Né? Quanta desconfiança, porque não existia ainda, né? Nenhum conhecimento mais profundo da espiritualidade. Então, pensa a cabeça desses caras, né? Tipo, eles tinham que confiar muito nesse futuro, nesse céu que ele prometeu, né? Eles tiveram realmente muita garra. Eram espíritos já mais avançados, né? Para não duvidar e não ficar toda hora bambeando as pernas. Porque é interessante, né? Mas quando a gente tem uma tarefa, seja ela a mais simples, seja ela, assim, a distribuição, de repente, de uma mensagem, né? De uma água fluidificada. Tem pessoas que nem nessa simplicidade digo assim, né, de nível de responsabilidade, porque exige. Você precisa estar lá no horário certo, você precisa, né, estar com um bom ânimo, né, boa vontade, amor mesmo, para distribuir a água. Aliás, inclusive, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque na água você impregna, né? Todos os seus pensamentos e suas vibrações. Se você estiver vibrando coisa errada ali, você vai envenenar todo mundo que for beber aquela água, né? É verdade. É verdade. Então, assim, mas aparentemente é um trabalho muito simples. Tem pessoas que acham que
que queriam fazer coisas mais importantes, que queriam fazer coisas mais na visão, né, delas, que fossem mais assim... Notáveis. Grandes realizações, né? Mas se não tiver aquela pessoa da água, vai faltar alguém, não vai? Vai faltar alguém. E mesmo assim, a pessoa da água, muitas vezes, né, ela entra em crise. Ela fala, não, eu acho que eu não estou preparado para vir. Não estou preparado para estar aqui. Né? E a gente fica pensando, você já imaginou se essa pessoa tivesse uma outra responsabilidade, fosse algo notável, né? Como a gente falou. Sério mesmo. Mais sério ainda, Mais né? sério. Na hora de falar com pessoas, por exemplo, né? Na hora de ouvir os problemas das pessoas e lidar com aquelas situações. Né? Nós temos, em muitos casos, o atendimento fraterno, por exemplo, né? Que não é... Geralmente não se está incorporado, mas está mediunizado, né? Recebendo as intuições dos espíritos que estão ali ao redor daquela pessoa e a pessoa conta a vida dela, põe assim, abre o coração de um modo... Eu tinha uma professora, eu tenho uma professora maravilhosa na faculdade que ela falava assim: quando eu me despir, não me faça ter vergonha da minha nudez. Verdade. E é nesse sentido, porque não é o despir, né? Dentro da psicologia, né? Da faculdade de psicologia. Então, não é o despir da roupa, né? Não é isso, não é o corpo, é a alma. Na hora que eu abrir meu coração, não me faça ter vergonha dessa nudez, dessa fragilidade, dessas feridas, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, né? Muitas vezes, né? Desse momento. Então... esses atendimentos, essa forma de receber alguém é um processo que realmente é muita responsabilidade, né? Uhum. Você já imaginou se a pessoa fica o tempo inteiro em dúvida, né? Ou desistindo, tremendo as bases? Não, eu não estou preparado para estar aqui. Não, eu não vou fazer... Assim, ninguém estaria preparado, né? Não, eu ainda tenho que estudar muito. Todos nós temos. Todo mundo. Mas se a gente não começa, a gente vai alcançar outros patamares, outras experiências. Não tem como. Deu uma travadinha. Deu? Desculpa. Mas a gente precisa, né, se esforçar para fazer algo, mesmo que pequeno inicialmente, ou que não é notório, não é nada, né? Então, assim, aos olhos, né? Que não brilha aos olhos de ninguém, mas esse pouco é extremamente importante para o nosso aprendizado, para a nossa disciplina, da gente ter outras tarefas depois, mais graves, mais sérias, né? Isso. Não tem muita coisa, né? Por isso que é bom estudar, né? Bastante mesmo. Não só, mas é bom estudar, né? Por exemplo, trabalho, pô. Definição espiritual aí de trabalho, né? Aquela curtíssima, né? Toda ocupação útil. 3 palavras o cara definiu. O que é trabalho? Toda ocupação útil. Pronto. O que é aquilo lá? Tô entregando água. Não interessa o que você está fazendo, não interessa. Médio de efeito físico, né? Tá varrendo o chão, tá tirando a sujeira. Né? Mediunidade de efeito físico. Vidência, você olha nos olhos, né, de quem você está conversando aí, no atendimento fraterno, olha com amor, vê Cristo ali nos olhos da pessoa, né? Isso é evidência, é médio de evidência. Evidência, né? Claro, evidência. Olha só, que coisa, né? Mediunidade, né? Entre aspas. Mas são tarefas, fantásticas, né? E essenciais. Então, né, esse negócio de, queria ser, né, fazer coisas notáveis, tudo é seu tempo, né? Tudo é seu tempo, não tem necessidade disso. Né? A recompensa, ela vem de toda maneira. De toda maneira vem mesmo a recompensa. E ela vem multiplicada, né? Vem elevada a alguma potência. Sim. Tudo que a gente faz, né? As bênçãos que a gente recebe, vem dobrada, redobrada, triplicada. São coisas
da natureza, é assim mesmo, né? É o estímulo, coisa, daí a gente vai estimulando. Tudo que a gente faz retorna para nós, né? Aqui no caso, voltando, ele fala, né? Em complemento disso, né? Ó, vós, né, é dado saber, a eles não. Porque ao que tem se lhe dará. É aí, eu complemento essa frase. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado, né? Por isso eu falo em parábolas e tal. Contextualizando, ó. Porque eles vendo, não veem, não enxerga nada. E ouvindo, não ouvem. E ele citou Isaías, o profeta, né? Falou, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Vereis com os olhos e não vereis. E depois ele fala aquela frase, né, que a gente falou para prestar atenção, né? Com a medida que medirdes aos demais, vos medirão a vós. E ainda se vos acrescentará. De novo, porque é o que tem, dar-se-lhes-á. E é o que não tem, ainda o que se tem, lhe tirará. Então são várias passagens, né? Com essa mesma frase. Como disse, como bom mestre, né? Faz essa repetição de informações. É uma técnica também de aprendizado, né? De ensino, no caso. Repetir a informação. Quando ele fala, eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, isso aqui dá uma noção do que ele está querendo dizer, né? Dá uma noção. O pessoal não está preparado mesmo. Nem se esfregar na cara deles. Eles vão entender. Já estava esfregando. Não interessa. Já estava lá na cara. Não interessa. É nesse sentido a profecia do Isaías aí. Vai ver com os olhos, é redundante? Redundante? Aqui talvez não, né? A gente fala olhos da alma, né? E aí ele fala, ouvireis com os ouvidos, parece tudo redundante, né? Mas o sentido é filosófico. E não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Isso, o cara, né? Jesus Cristo estava presente. Estava presente. Ninguém, nem aí. Né? Estava lá, ele estava lá. Esse cara que a gente fica estudando toda terça-feira. Né? Ele estava lá. Estava lá. Ele falou. Não precisava ler aqui. O pessoal nem lia. Ele estava falando lá, na hora. Era ele. Que coisa, né? E tem muita gente que duvida, né? E ninguém tem muita via. gente que fala que... Será que ele existiu? Quando o Chico tinha 5 anos que ele tinha desencarnado, teve uma comenda da paz em homenagem a ele, até era o projeto de inauguração do memorial, né? E eu participava na época de um coral. E nós fomos convidados, né, a fazer uma apresentação e tudo mais, então fomos. E aí uma das pessoas que estava falando, né, abrindo a apresentação desse momento lá, desse projeto e tudo, ela falou, daqui a alguns anos as pessoas vão perguntar se esse homem realmente existiu, né? Se ele realmente caminhou aqui nessa cidade do nosso lado. Né? Porque aí é mais fácil a gente negar, né? É mais fácil a gente falar, não, isso aí foi uma história que contaram, isso aí não existiu. É mais fácil, né? Menos responsa, né? Então, essa informação repetida, né? Tá na parábola está aqui também nessas duas passagens. E o que sentido que é esse, né? Ao que tem se lhe dará, mais ainda, em abundância. Ao que tem se lhe dará significa que ao que tem esse substrato, né, já entendeu a palavra, já faz, já se esforça, produz alguma coisa, se lhe dará mais, que? Bênçãos mesmo. Né? Bênçãos e responsabilidades, não só bênçãos. Porque à medida que evolui, a responsabilidade aumenta. É como se estivesse numa empresa mesmo, né? A gente imaginar qualquer empresa aí, grande, não, grande mesmo, grande. Você começou ali, ó, na portaria, né? Atendimento ali e tal, não sei o quê. Você vai crescendo na empresa, chega a cargos lá de gerência, etc, etc. E a responsabilidade só aumenta. Aumenta salário, ok, mas aumenta a responsabilidade. A jornada nem fixa, fica mais. Na gerência, a gente sabe como é que é, né? Jornada é diferente. Não é aquele controle rigoroso. Por quê? Porque a responsabilidade é diferente. Simples assim. Você tem uma função. E aí você comanda ele algumas recebe coisas. diferente. E recebe né? diferente, naturalmente. Em compensação, né? Como Sim. aqui disse também.
Agora eu teria que achar aqui. Mas ele fala, né, que recebe com Deus, né? Eu vou achar aqui daqui a pouco. Mas vamos lá. Mas é isso mesmo. Que ele recebe mais, por ele estar produzindo mais, que Deus faz os pagamentos justos. Sim, igual você tá falando, meritocrático. numa empresa o que trabalha pouco vai receber mediante ao seu trabalho. O que trabalha mais vai receber mais. Isso, perfeito. Quem faz hora extra? Quem faz hora extra recebe mais. Recebe mais, né? Né? O que é perfeito aqui? O que é legal demais? Não tem essa de eu nasci rico, eu nasci pobre, eu nasci branco, eu nasci preto, eu nasci pardo. Não interessa. Não interessa. A meritocracia divina não vê isso aí. Isso aí pouco importa. Isso é só a veste. Né? Como a gente comentou na lei de destruição, né? Fala assim, mas os flagelos destruidores afetam um monte de gente, eventualmente afetam pessoas de bem também. Fala, não, mas ele é como um general que não se importa com a farda. Ele está preocupado com o soldado, não com a farda que está vestindo. Deus está nem aí para isso aqui. Basicamente é isso. Nem aí. A não ser se for mal cuidado. Aí ele vai estar aí sim, porque né, foi descuido. Inclusive no texto está falando disso. Né? Que se for descuidado, em outro contexto, mas a é a mesma. E aqui a gente está recebendo isso aqui e usa o fruto, né? Então tem que prestar conta também. O que eu estou falando que ele não está nem aí? Nem aí no sentido de que isso aqui não é o caminho, né? É isso. É esse sentido. O que vai chegar até ele é o que você arrecadou aí de incorpóreo. A gente ganha um corpo para conseguir coisas incorpóreas. É basicamente assim que funciona a vida aqui na Terra. Eu vou te dar um corpo, para quê? Para você ganhar coisa incorpórea. Parece paradoxo. Paradoxo puro, né? Pois é, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Você melhorar a sua moral. Sim, só está aqui para isso, na verdade. Né? Cuida do corpo e do espírito. A gente leu uma lição passada aí sobre isso. Então, ele vai condecorar ou recompensar, né, ao que tem se lhe dará o esforço. Sim. O esforço, né? Pelo menos aí a guinada na direção correta. A guinada na direção correta. E quando o sujeito decide, a maior causa de conflitos existenciais nossa chama indecisão. Indecisão. Quando você não decide, é uma tormenta aquilo. Fica te perturbando. Nível consciente e inconsciente. Ou subconsciente, eu não sei exatamente qual deles. Mas fica consciente e no outro nível, que não é o consciente. Fica perturbando aquilo ali. No inconsciente, né? Fica perturbando aquilo ali. Fica. Enquanto até você não você decide. achar uma resposta. Uhum. Até achar uma resposta. Seu cérebro vai trabalhar dia e noite até você achar uma resposta. Até ele não vai deixar você ficar quieto enquanto não você foi feito para isso. Não. Para dúvida, para ficar coisa no ar. Foi para resolver. Quando temos, né, um processo qualquer, que a gente tem que decidir alguma coisa, ou que a gente está em dúvida de alguma coisa, a mente não para. Não para até achar a resposta. Até resolver a parada. Então, resolvendo a parada, né, fazendo essa guinada, né, essa virada aí para o rumo correto, esforço contínuo, perseverante, é o que ele está falando aqui, né, atraem as graças do Senhor. Né, aí vem a recompensa. E vem o suporte, né, todo o suporte, equipe mesmo, espiritual, né, te guiando aí seus guias, essa parte aqui que eu ia falar. Oi? É isso mesmo que eu ia falar aquela hora. Atraem as graças do Senhor. Porque... É como um imã, compara um imã. Né? Porque se você faz para o universo, você está vibrando bem, você atrai o quê? Né? E assim, por mais que a gente sabe que tem a lei de causa e efeito, e que temos um passado, e temos coisas a reparar, ainda assim, se eu estou fazendo bem, essas provas, esses momentos de dificuldade serão reduzidos, serão amenizados, porque eu vou atrair para mim, é imediato.
Não tem tempo, espaço, não tem barreira, não tem construção, muralha, nada que segura. Né? É possível até fazer um aditamento, né, na programação reencarnatória, né, no planejamento. Adita. Não, peraí. Tinha que pagar 10? Não. Aqui, ó, olha aqui, o cara tá, né, tá trabalhando aqui, acho que 5 já resolve a parada. Não, então beleza, vamos aditar isso aqui, vamos suavizar. A parada é mais ou menos assim, em vida mesmo, né? O cara tá vivo. Sim. E aí o planejamento reencarnatório do cara altera, né? Aquela velha história, né? O cara era para perder um braço, perdeu um dedo. E tava reclamando que perdeu o dedo. É lógico, né? Falta de consciência e tudo mais. Mas devido ao esforço dele, era para perder um braço, perder um dedo. Olha que isso é misericórdia. É do marceneiro? Isso? Eu não lembro exatamente o caso, eu sei que é só o fim da história que eu contei. Eu sei de uma história que era um marceneiro, que ele começou a fazer cadeiras e doar mesas para quem não tinha. Ah, deve ser isso então. E aí era para ele era para ele perder o braço mesmo, né? E na verdade ele não perdeu o dedo, ele perdeu só uma ponta do dedo. Uma falange. Foi só um pedacinho. Foi só um pedacinho. E por quê? Porque ele trabalhou a vida toda, doando tudo que ele podia doar, ele doava. Ele produzia e fazia para as pessoas que não tinham. As pessoas vinham, eu precisava disso, às vezes não tinha condição de pagar, ele fazia e dava. Pronto. Isso que a gente falou, que é aquela beleza, né? Tanto que é perfeito. Não importa. Aí que a gente começou a falar, né? Onde você veio, para onde você vai. Onde você vai não, né? Não importa de onde você veio, onde você está. O corpo que você tem, que cor que é, se tem um membro a menos, a mais, sei lá o quê, né? Isso não importa. E não importa também o grau de erro. O mérito é diferente, né? Não é o mérito nosso aqui da Terra, é um mérito divino, né? É de patrimônio espiritual, de patrimônio. É aquilo que não pode ser retirado de você sem o seu consentimento. É o patrimônio. Esse é o diferencial, né? Por isso que é o mérito. Você pode ter feito atrocidades, você pode ter cometido os piores erros, né? Que alguém na existência do universo pode ter acontecido. Não tem problema. Tem problema. Não tem. Se você começar o seu trabalho, se você fizer o seu trabalho com toda boa vontade, disciplina, né, e amor, não tem problema, vai ser perdoado. É virar mesmo, né? É virar a direção aí. Você tá indo para o caminho, você vira, volta, retorna, faz um retorno mesmo. O que acontece? A Cris escreveu aí, ó, a caridade é curativa sempre. Exatamente. À medida que nós fazemos pelo outro, a gente se cura, né? A gente se compreende, a gente até se conhece melhor quando a gente está ajudando outra pessoa. A gente está ouvindo a história do outro, mas a gente tem uma coisa muito bonita, né, enquanto ser humano, que a gente se conecta e a gente se compara, né, uns com os outros. E isso é muito lindo, porque à medida que eu me comparo, eu me identifico, pronto. Aí eu já estou aprendendo a lição. Só de ouvir a história do outro, eu já estou aprendendo a lição. Isso, lá no nosso lar, né, o ministro lá, Clarence, se não me engano, ele atendia de 2 em 2. Atendia de 2 em 2. A técnica, né, chamava a pessoa, né, o dia que o André Luiz foi lá pedir um emprego, né, que ele queria exercer a medicina lá, né, ele acreditava que ele estava em condições de exercer medicina mesmo lá, né, em nosso lar. E ele foi falando para aquela senhora, e a história é assim, né, foi falando com uma senhora lá, para quem não conhece, e a senhora que já tinha tido várias oportunidades de trabalho e tal, e todas o pessoal era difícil, o trabalho era difícil, a situação era difícil, a condição era difícil, ela não se adaptava a nada. Né? Ela reclamava de tudo, né? Reclamava de tudo, sempre, estava sempre tudo errado. E é isso, exatamente isso que está falando aqui também na lição, né? De ficar culpando os outros. Ele fala isso aqui, ó. Aquela pessoa que... Aquela pessoa que passa de casa em casa e sempre acha um defeito. Não, eu não vou mais naquela casa, naquela igreja, naquele grupo, porque lá tem uma pessoa que me olha torto.
Que calça 43. Não gosto de quem calça 43. Qualquer coisa é motivo. Aí ela chega na outra casa. Ah, não, mas aquele banco, Deus me livre, minha coluna dói, meus braços dói, minhas pernas dói, dói tudo, não posso. Eu tenho problema, eu não posso sentar naquele banco. E aí, né, e em todo lugar ela vai, não, mas é feio. Nossa, não tem uma pintura naquela parede. Em todo lugar ela vai achar um defeito para ela não participar, para ela não interagir, para ela não ficar e trabalhar, né? E cumprir o papel dela como ser humano. Ela não vai. Não vai ter, não tem essa coisa, né? Não está decidido ainda, é isso, né? Não está decidido mesmo, não decidiu o que quer trabalhar. Porque quem decide que quer trabalhar, vai trabalhar. Do quê? O que tiver. Onde estiver precisando. Você quer o quê? É o trabalho? Trabalho tem. Né? Qual trabalho? Qualquer um que tiver. Né? A cabeça é aberta. A pessoa que escolhe muito, ela ainda não está, né, de coração aberto para fazer a caridade. Né? A verdadeira caridade, ela não escolhe mesmo lugar nem hora. Aliás, isso é tão importante também, nem hora. Né? Às vezes a gente olha para o lado, nossa, eu estou tão cansada, eu vejo, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa agora. E tô fazendo live, né? Mas não tem hora. Cansei, acordei cedo, trabalhei o dia inteiro, cheguei agora, né? Deu tempo só de eu tirar uma maquiagem aqui, mais ou menos, porque eu tava com uma maquiagem assim de fantasia de Halloween. Então, tava meio... Não ia combinar com a live, sabe, gente? Então eu tive que tirar ela correndo ali. Mas foi assim, eu cheguei 5 minutos para começar a live. Não dava tempo de fazer nada além de tirar a maquiagem e sentar. Mas assim, tô cansada, tô cansada. Acho que dá até para ver, né, na cara, assim, cansada. Mas não tem hora, não tem hora. É o nosso trato, é o nosso combinado, né? Nós fizemos um compromisso de estar aqui, então... Podia chover canivete, podia até estar com a maquiagem aqui de coisa de Halloween, eu ia explicar para vocês e dava tudo certo. Né? Porque não importa a aparência, o que importa é o que a gente está conversando, é o conteúdo Live que Halloween. A gente está fazendo. Ué, por que não? Era então, pra... Eu até resumo, podia né? falar que eu podia até falar que eu estava exemplificando os seres que a gente atende e todos vivem no umbral e tá tudo certo. Tudo certo. Não é? Exatamente. Em resumo é isso, né? Fez o movimento no sentido correto, vai ser amparado, vai receber as bênçãos. E pela tarefa vai receber muitas bênçãos, né? Aqui no... Vai ser mais fácil a vida dessa pessoa que ajuda muito? Não, gente. Não vai ser mais fácil. Mesmo. Não, mas ela vai ter mais estrutura, ela vai ter mais força, ela vai estar mais protegida. Você sabe por quê? Porque o plano espiritual precisa da gente para fazer a caridade também. Eles precisam dos trabalhadores em corpo para as pessoas enxergarem, para as pessoas ouvirem essas pessoas encarnadas, né, em físico. Então, o que acontece? Não é que a minha vida, a vida do Diego, de todo mundo que está aqui assistindo, que faz a caridade, vai ser melhor, vai ser mais tranquila, que vai ser rica, vai ser... Não tem nada a ver. Mas assim, quando a gente tiver um problema, a gente vai sentir a proteção deles. A gente vai sentir claramente a vibração deles do nosso lado, nos amparando, né? E nos orientando, nos dando intuições maravilhosas para a gente passar por aquela dificuldade, passar por aquela tormenta, né? E a gente que vai ter que passar, eles não passam por nós, mas eles estão do nosso lado. Então é nesse sentido que essa lição fala, né? Sim. Por isso que tem, né? Se ele dará mais, né? Entendeu? Tá no caminho? Né? Entendeu o caminho? Já tá na marcha ali? Vai dar mais responsabilidade e recompensa. E o que não tem, né? O que não tem é o descuidado, é o pródigo, é o que tá falando aqui, né? Pródigo, descuidado, né? Não soube conservar o que tem. Aí tira, realmente tira. Porque, pô, não aprendeu, vai ter que passar por uma outra prova para aprender isso, né? Essa oportunidade você falhou, então você vai ter que, né, passar por outro tipo de teste para realmente ver ali, para você poder sentir na pele e entender mesmo, né? Porque se sentir na pele só serve para isso, para entender, para mais nada. Né? Deus não é um sádico. Ah, vou fazer o pessoal aqui ficar doente, né?
Ele está pedindo doença? Então vamos dar a doença dele porque eu gosto de ver gente. Não, porque eu acho engraçado gente ver. Não, não é assim. É só para o aprendizado. Se não for assim, não tem finalidade útil, né? Por isso que eles falam lá que até a questão da autoflagelação, né? O pessoal rezando lá e vai se autoflagelando. Não tem valor para Deus, né? É zero. Zero. Mas se a pessoa acredita que aquilo, né? Algum tipo de liturgia, não autoflagelação, né? Que aí já é um pouco além. Algum tipo de liturgia realmente é o que prende a pessoa, faz a pessoa manifestar a fé dela, ok. Concentrar. Aceitável. Né? Agora, destruição do próprio corpo em nome de religião, não. É inútil. Perante Deus é inútil, né? Todo respeito, né? O pessoal que faz, mas objetivamente falando, não há recompensa por isso. É nesse sentido que a gente está falando. Todo respeito, né? Quem quiser fazer, mas não há proveito útil nos céus. Então é isso, ó. Ele fala entregar-se corajosamente ao trabalho, né? Ele fala rodeio solo, né? Ingrato, com esforço da própria vontade, estimulando ao trabalho mesmo, né? Que aquele que não quer trabalhar, ou que não entendeu o caminho, o que tem, o que acha que tem, vai ser tirado. Esse é o sentido, né? Vai passar por coisas piores, vai ter que enfrentar alguns desafios piores. E ele fala aqui também, né, essa questão de culpar outras pessoas, né, pelo esforço que você não fez. Aquele filho que herda, né, um pedaço de terra com os grãos e não cuida. E aí não nasce nada e ele não pode culpar o pai. O pai tinha a terra e trabalhava na terra, né, fazia as coisas acontecerem. Ele nem separou a semente boa da ruim, deixou elas mofarem, né, igual fala aqui no texto. Deixa as sementes mofando, sem cuidado, como que quer que cresça alguma coisa? Né? Por falta de cuidado, até que ele fez aqui. Deixa a sementeira morrer no campo, aí ele fala mofar, né? Por falta de cuidado. Por falta de negligência. Foi omisso, não cuidou. Aí vai acusar o pai, né? A culpa é do pai. É engraçado essa analogia, né? Porque tudo que a gente passa tem uma causa justa. Aí a gente acusa o pai, acusa Deus, né? Porra, Deus não está olhando para mim. Acusa o pai. Mas é questão de causa e efeito. Simples assim. Sim. Causa e efeito. Não há vítimas inocentes. O Espiritismo ensina isso. Não há vítimas inocentes. Né? Existe colheita, né? Semeadura e colheita. É isso, é da lei. Isso é da lei mesmo. Né? Tem gente que pergunta, né? Por que Deus está fazendo isso comigo, né? Porque Deus está fazendo isso comigo. Eu não perdoo Deus. Né? Tem umas coisas assim, quando a gente ouve isso. É mesmo. Falando sério. É muito triste, porque só é perdoado quem perdoa, né? Exatamente. Exatamente. Deus, na verdade, já perdoou, né? A pessoa precisa se perdoar. Sim. Ele faz analogia, né? Só para fechar aqui, que já estamos no horário, né? Ele faz analogia à semeadura, né? Ele sempre faz. Fala da semente, ó. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, é o seu próprio espírito que, próprio descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, na tradução que está assim, a migalha que caiu no seu coração. Né? Quer dizer, a semente, olha a parábola, né? Do semeador aí. O semeador saiu a semear, né? Vai e joga a semente. Semente é o quê? O evangelho. Então, o que tem ali de aprendizado, o indivíduo, o sujeito não soube, né? Cuidar. Ele fala, fecundando, né? A migalha que caiu no coração. Não sabe. Então, pena. Aí haverá choro e ranger de dentes. Ele não fala isso aqui, mas vai haver. Ele fala, né? Já falou em outras lições. Ele verá. Aliás, ele fala, ele não fala aqui, na do semeador, na do. Parábola, qual que é a parábola? Falei aqui. Dos talentos? Dos talentos. De novo, olha. Meu Deus, segunda vez hoje. E fugiu. A parábola dos talentos, ele fala exatamente isso, né? Ao que tem, o que acha que tem vai ser tirado e ali haverá choro e ranger de dentes. Tá. É bonita essa parte aqui. Ele fala, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, né? Então, todo esforço, ele é bem-vindo, ele vai ser visto. É reconhecido. É reconhecido. Sim. Né? Essa é a beleza do mérito que a gente está falando. É linda essa última frase, né? Coragem.
lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio. O joio. Semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia. E é o tal negócio, né? Se ele confia em nós, por que que a gente teima tanto, né? Em não confiar na nossa capacidade, no nosso entendimento? Por que que a gente se acha tão despreparado para fazer as coisas? Por que que a gente se julga assim, né? Ele confiou em nós e a gente não confia. E a gente quer se colocar menor, né? Não estou preparada, não vou ainda trabalhar. Não, É muita eu não vou entregar responsabilidade. água. Isso é muita Muita responsabilidade. responsabilidade. Esses dias eu assustei um colega. Eu acho que a intenção não era essa, mas eu acho que eu acabei assustando um pouco. Ele falou, eu percebo algumas coisas, tá? Já é do meio, né, gente? Já é do meio. Pode falar para qualquer pessoa assim, dessa maneira. Eu percebo, falei, pois é espírita de berço, né? Você percebe, então você sabe muito bem. Ele, pois é, mas é responsabilidade. Eu falei, vai ter responsabilidade? A responsabilidade já está aí. Né? Só Já não está sendo executada a tarefa. Você só está perdendo tempo. Que isso? Não Você tinha só está pensado nisso. perdendo tempo. Pois é, a resposta já está aí. Está jogando o tempo fora. E aí depois você vai chorar muito que perdeu tempo. Né? Porque a responsabilidade já existe. Ela é constante, ela não se cria, ela já existe. Você já está na Terra para isso. O instrumento Senão a está gente não pronto para trabalhar. aqui. Não estava aí almas penadas, perdidas, perambulando por aí em qualquer lugar, não sei. Almas errantes, né? Igual eles falam. Errantes, né? Errantes, na erraticidade. Sim. É isso. Então, muito que bem. Bom, pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado pela companhia, né? A gente agradece. E sempre proveitosa essa companhia, essa interação, né? Pessoal, sempre tiver oportunidade, pode, né? Se vier algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica durante a live, a interação é legal demais, mas também, além disso, né? Lá no perfil da Casa Fraterna, né? Sugestões aí, eventuais pontuações que quiserem fazer, ou dúvidas, né? Que eventualmente pintarem, podem mandar, fica à vontade. Se a gente não responder imediatamente, depois a gente pesquisa, né? E responde tranquilamente. Não é isso? Então tá bom. Boa noite para todo mundo. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Terça-feira tem mais live. Tchau, tchau, gente. Tudo bem. Tchau, tchau. Com Deus.